há um problema de nomes na esquerda. Veja, essa é a lista dos 10, né? Era esse meu ponto, né? Quando você olha essa lista aqui, tem o Lula e o Haddad, que são do campo da esquerda. Todos os outros são nomes de direita, né? Quer dizer, Ah, isso é também, acho que é relevante, né, Breno? muito relevante. Muito relevante. Ou seja, nós temos uma correlação social de forças, a maneira como as pessoas se posicionam e opinam na sociedade, desfavorável à esquerda, favorável à direita. E aí vem o debate, mas por que isso? Como é possível que depois de um governo tão desastroso como foi o governo de Jair Bolsonaro, como é possível depois de tentativas golpistas que hoje estão nas barras dos tribunais, como é possível depois de tantos números positivos na economia nesses 2 anos de mandato do presidente Lula, recuperação de políticas públicas, crescimento do PIB entre 3% e 3,5%, talvez até um pouquinho mais em 2024, recuperação do emprego, recuperação da renda. Como é possível nesse cenário que a direita esteja ganhando força e a esquerda perdendo? Essa é a pergunta do milhão. O que está acontecendo? Por que, se nós não estamos numa situação pior do que estávamos antes de 2023, por que está caindo o apoio ao governo e por que está caindo a preferência eleitoral ao presidente Lula? Essa é a grande pergunta analítica, né, Daphne? Que está posta para o governo, que está posta para todos nós. O governo parece acreditar piamente que o problema principal está na comunicação. Eu acho que há problemas de comunicação, mas já disse isso aqui antes, eu não concordo com a tese de que o problema é comunicação. Embora haja problemas na comunicação. Eu não concordo que o problema seja comunicação. Ou seja, nós temos uma situação material na sociedade, uma situação também subjetiva, psicológica na sociedade, que precisam ser melhor compreendidas. Né? Muitos ressaltam alguns episódios ou fenômenos que poderiam justificar essa perda de popularidade e de intenção eleitoral. Particularmente a inflação de alimentos, o episódio com o PIX, né, com aquela história da instrução normativa da Receita Federal sobre a cobrança, sobre fiscalização do PIX. Né? Eu agregaria isso não apenas a inflação de alimentos, nós temos uma inflação imobiliária galopante no país, ou seja, o valor dos imóveis está subindo, o valor dos aluguéis, em especial, está subindo fortemente. Esses fenômenos são importantes, mas são sintomas também de que a vida das pessoas, apesar da planilha ser positiva, e a planilha se estrutura a partir de uma média, apesar da planilha ser positiva, a situação de vida das pessoas é muito difícil e as melhorias são lentas demais. São muito lentas as melhorias para a massa do povo em uma série de setores. E isso faz com que o sentimento na sociedade seja de frustração. De alguma maneira, o vigor da campanha eleitoral de 2022, o simbolismo que representa a liderança do presidente Lula, gerou na sociedade uma expectativa de mudanças profundas e rápidas. E essas mudanças profundas e rápidas não estão chegando às pessoas, elas não estão acontecendo. Por uma série de razões que vão da correlação de forças no parlamento, mas isso é apenas uma razão, até a maneira como o governo atua, como o governo vê o país e atua, por uma série de razões, essas mudanças profundas e rápidas não acontecem. Não acontecem em áreas sensíveis do país. Tá? E o governo tem que olhar para isso. O governo tem que olhar para isso. Né? Eu acho que nós temos aí um tempo decisivo, que são os próximos 3, 4 meses, né, em que o governo precisa apontar um caminho. Veja, nós estamos há 8 meses, 9 meses, nos quais a discussão prevalecente é a do ajuste fiscal. Essa é a agenda na qual o governo está enfiado. A agenda do ajuste fiscal. A quantas pessoas interessa? Eu não vou nem discutir o mérito do ajuste fiscal, já tivemos a oportunidade de comentar isso aqui outras vezes. A quantas pessoas interessa a agenda do ajuste fiscal? Há um núcleo muito pequeno de brasileiros e brasileiras. É um assunto que interessa a 5, 10% da sociedade brasileira, quando muito, que são aquelas pessoas que possuem aplicações em bancos, portanto, que são compradores de títulos da dívida pública e que ficam satisfeitos, em geral, quando a taxa de juros é alta, quando elas recebem mais por esses títulos, e quando o governo emite sinais de que vai deixar as contas em ordem, suficientemente em ordem para pagar os juros dessa dívida sem ter nenhum problema. Mas essa agenda do ajuste fiscal
não faz a cabeça da maioria dos brasileiros e das brasileiras, não faz a cabeça das classes trabalhadoras. Né? O governo está tendo enormes dificuldades, e não só comunicacionais, mas dificuldades programáticas, de colocar uma outra agenda no coração do país, que é a agenda do desenvolvimento, que é a agenda da justiça social. O presidente Lula, no seu melhor momento, que é do segundo mandato, quando ele chega a 87% de popularidade ao sair do governo, em 2010, conseguiu atingir esse patamar tão relevante de apoio, porque nos anos anteriores a agenda que predominou foi a do desenvolvimento e da justiça social. A agenda antipovo, que é a agenda do ajuste fiscal, a agenda privatista, ela ficou marginal, ela praticamente sumiu do debate nacional. E nesse momento essa é a agenda que está predominando. Como é que você muda essa agenda? A comunicação é importante, muito importante, mas a comunicação não faz milagres. É necessário que o governo enfrente os problemas. Ou seja, por exemplo, nós temos o tema da inflação dos alimentos. O que o governo está falando para a sociedade até agora, Daphne? Que não pode dar cavalo de pau, que não tem bala de prata, que não há como resolver imediatamente. Qual mensagem está sendo passada para o povo? De que a inflação de alimentos não tem como resolver. Que tem que ser resolvido pelo mercado. O povo não está vendo o governo tomar medidas firmes para reduzir o preço dos alimentos. Por exemplo, um imposto de importação derrubado para facilitar a importação de alimentos. Um imposto de exportação estabelecido contra o agronegócio para que redirecione o investimento agrário para alimentos, baixando o investimento em soja. Nós não estamos assistindo isso. O governo não está tomando medidas firmes sobre a inflação de alimentos. Quais medidas firmes o governo está tomando para baratear o custo da habitação? É um governo de frente ampla, não é um governo de esquerda. Eu aqui retomo aquela classificação feita pelo ex-ministro Zé Dirceu há um ano, em que ele disse é um governo de centro-direita. Ele depois se corrigiu e disse é um governo que incorporou ao gabinete forças de direita e centro-direita. Então, é um governo de frente ampla que é necessário, da mesma maneira que a direita disputa seus valores, suas propostas, seus interesses, a esquerda também tem que disputar. E não é só dentro do governo, porque a direita não disputa só dentro do governo, a direita disputa através dos meios de comunicação, da sociedade, dos sindicatos, das entidades, a esquerda tem que fazer a mesma coisa, porque é um governo de frente ampla, você tem que disputar os interesses, valores e ideias da classe trabalhadora, da esquerda. É assim que o governo pode avançar. Se a esquerda ficar quieta, só batendo palma, só apoiando o governo, a direita vai sambar. Ela vai poder pressionar, vai poder exigir, vai poder reivindicar sem contraponto. Isso leva o governo à direita. É fundamental a pressão à esquerda. Eu também gosto do que falou o Paulo Vinícius, que disse que é preciso de uma frente popular dentro da frente ampla. É disso que se trata. Ou seja, a esquerda precisa aprofundar e radicalizar sua intervenção na disputa político-ideológica dentro da frente ampla e fora dela. Ou, se não, se consolidará uma correlação de forças desfavorável.